Esta é a canção da sua igreja. Nós te amamos. Feche os seus olhos e adore a Ele. Diga ao Senhor: eu te amo, eu te adoro. Estou aqui para te exaltar, Deus, com tudo que sou e tenho, com tudo que eu sou, porque sem ti nada seria. Cada célula do meu corpo é para o teu louvor, Deus. O meu respirar, o meu agir, o meu viver, Deus. Eis aqui o louvor da tua igreja, a adoração da tua noiva. Santo, digno, tu és, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Mais uma vez, os santos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Adore, adore ao Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Santo, te exaltamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. E dia e noite queremos declarar que Tu és santo.
Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite, de noite, dia e noite, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor, nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Erga suas mãos aos céus, adore, adore ao Rei, ao único que é digno. Te exaltamos, Senhor. Senhor, a igreja te exalta. Te salva de palmas a Jesus, o nosso Rei. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Os irmãos podem se assentar por um instante.
Irmãos, ontem, como eu estava dizendo, nós fizemos esta grande noite de adoração e nós tínhamos uma cantina aqui no fundo para poder, toda a arrecadação, ajudar durante essa semana nas programações. E eu queria pedir a ajuda dos irmãos. Sobraram alguns refrigerantes em latinha e nós precisamos vender hoje porque para finalizar esse caixa, se os irmãos puderem abençoar o trabalho das igrejas que tem sido feito, ali na saída depois você pode adquirir uma latinha de refrigerante ou duas e levar para você tomar o seu lanche hoje à noite, tá bom? Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos e irmãs, amém? As crianças podem descer para serem ministradas em nome de Jesus. Enquanto as crianças descem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 19. Vamos fazer a leitura da Bíblia. Todos acharam? Amém? Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios.
Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte, sê forte. Amém? Glória a Deus. Que texto espetacular da Escritura Sagrada. E mais espetacular ainda é o homem que presenciou, que viveu esse momento narrado em Daniel capítulo 10. Isso nos deixa maravilhado e, na verdade, o que nos maravilha na nossa vida e convivência com Deus é que é possível adentrar os céus e seres celestiais visitarem a terra. Nós vamos ao mundo deles e eles também vêm ao nosso mundo. Isso, sem dúvida alguma, é uma interação divina e uma interação abençoada por Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o seguinte tema: experiência espiritual. Experiência espiritual. O versículo 2 de Daniel, capítulo 10, que nós acabamos de ler, diz que Daniel estava muito triste. Ele mesmo confessou isso. Estava com meu coração entristecido. E quando Daniel percebe que o coração dele está triste, sem conhecer o texto escrito de Tiago, capítulo 5, versículo 13, por viver em épocas diferentes, mas o princípio de Tiago, capítulo 5, versículo 13, estava presente no coração de Daniel, estava presente na mente de Daniel e estava presente também no próprio espírito dele. O princípio lá de Tiago é: está alguém entre vós triste, ore. Está alguém triste, ore. E Daniel estava triste e ele ora. A orientação que a palavra de Deus nos traz nessa noite então é essa: quem estiver numa situação semelhante a essa não deve permitir-se sucumbir, não deve permitir-se isolar de forma deprimida, a não ser que esse isolamento seja com um propósito bem definido no quarto da oração para buscar a presença de Deus. O Daniel estava triste, é verdade, mas ele orou. Não apenas orou, a Bíblia diz que ele jejua por 21 dias. Ele não podia fazer muito sobre o que sentia, mas ele poderia reagir aos sentimentos com oração. Os sentimentos nos assaltam constantemente. Sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia, sentimento de medo, sentimento de pavor, sentimento de preocupação, sentimento de ansiedade e tantos outros sentimentos. Mas Daniel nos ensina: eu não posso controlar os meus sentimentos, mas eu posso reagir a eles com oração, amém? Com oração. É isso que Daniel faz. Ele ora. E quando ele ora, consequentemente, o mundo espiritual se abre para ele, a ponto de ele poder ver. Versículo 2, 3 e 4 vai se desenrolando algo que é extraordinário. Mas no versículo 5, ele diz: eu olhei e vi. Olhei e vi. O relacionamento com Deus, o relacionamento de experiência espiritual, é um relacionamento baseado na visibilidade. Ou seja, pode ser percebido pelo sentido da visão. Embora as experiências sejam espirituais, com Deus essas experiências são também sensoriais. Ou seja, elas podem ser sentidas, absorvidas, elas podem ser percebidas com os sentidos que Deus nos deu. O que eu quero dizer para você nessa noite, a partir desse texto, é que o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição não nos servem apenas para o mundo físico e o mundo natural. Elas podem captar
e dialogar com o mundo sobrenatural. Amém? Eu creio nisso. Eu olho para esse texto e percebo que o mundo espiritual está descortinado diante de Daniel. Creio também que o mundo espiritual está descortinado diante de você e diante de cada pessoa que está no culto nesta noite. O mundo espiritual está aberto para cada um de nós. O versículo 7 diz: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Essa experiência particular, essa experiência pessoal, embora houvesse várias pessoas presentes, é semelhante à experiência do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, versículo 7. Paulo estava na estrada de Damasco, ele teve uma experiência parecida, todos ouviram uma voz, mas apenas o apóstolo Paulo viu uma luz. É uma experiência parecida também com a de Balaão. Balaão não enxergou o ser celestial que se apresentava diante dele, apenas a jumenta o percebeu. Aqui, apenas Daniel é quem teve a visão. E eu comecei a pensar a respeito disso. Se o mundo espiritual está descortinado diante de nós, porque apenas Daniel viu. Pode ser que muitos ainda estejam vivendo no campo natural e não na dimensão espiritual. Eu creio que isso tem mais a ver com você do que com Deus. Porque eu tenho percebido na minha experiência de fé e na minha caminhada com Deus ao longo dos anos que Deus fala, amém? Que Deus cura, que Deus age, que Deus abençoa, que Deus manifesta a glória dEle, que Deus torna a presença dEle perceptível, mas alguns ainda não se situaram. Fico pensando, existem pessoas que vêm na mesma igreja, no mesmo culto, participam do mesmo louvor, ouvem a mesma palavra, fazem as suas orações, mas parece que alguns têm uma percepção espiritual mais aberta, para notar detalhes que Deus está fazendo. Eu não sei você, mas eu já percebi Deus agindo em nosso meio nessa noite. Alguém já percebeu Deus agindo em nosso meio nessa noite? Amém? Aleluia! Então você faz parte desse grupo da percepção espiritual aberta. Deus, Ele quer se revelar a você. Deus, Ele quer se mostrar a você. Deus quer nos contar e fazer coisas inefáveis. Inefável é algo que não se pode nomear, ou algo que não se pode descrever pela razão de ser algo muito forte, por ser algo muito belo, por ser algo indizível, por ser algo que produz em nós um encanto maravilhoso. Deus quer fazer coisas inefáveis em nosso meio nessa noite. Coisa que a gente não consegue descrever. Já teve essa experiência com Deus? De estar diante do Senhor e alguém perguntar, o que foi? Aí você disse, eu não sei. Eu não consigo descrever, mas é maravilhoso. Mas como assim? Não sei, é maravilhoso. Mas o que aconteceu? Não sei, eu só sei que é maravilhoso. Já teve essa experiência? Que você só conseguia dizer, o que Deus fez é maravilhoso. Aleluia. É isso que acontece com Daniel. Daniel vê, as pessoas que estavam com ele não conseguem enxergar. É interessante que o fato dos homens que estavam com Daniel não ter enxergado não significa que algo não estivesse acontecendo. O fato de alguns de vocês não verem não significa que não esteja presente. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Os amigos de Daniel não viram a visão. Tomé não viu Jesus ressuscitado. Mas esses dois fatos eram fatos reais, amém? Estavam acontecendo em um tempo real, no momento real. Meu irmão, minha irmã, no mundo espiritual ocorrem milhões de fatos diariamente que nós não sabemos. Coisas que nós não vemos, mas que são reais. Há
uma realidade invisível por aí. E o convite divino é: envolva-se com essa realidade invisível. Enxergue além do que se vê. E a minha oração é que Deus abra os nossos olhos nessa noite e a gente possa cantar como a gente canta aquela canção, porque eu quero te ver, Senhor, aleluia. Abre os meus olhos que eu quero ver, me envolver com essa realidade invisível. Há forças invisíveis que circundam o trono da graça. Veja você ou não, elas estão presentes ali. O que eu quero que você foque nessa noite é o seguinte: invisível não significa inexistente. A própria Bíblia diz que Deus é invisível, mas Ele é um ser invisível que se manifesta e que pode estar presente e pode ser visto nas suas obras e nas suas ações. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 27, diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Como é que você enxerga alguém que é invisível? Moisés viu e viveu uma outra realidade numa nova dimensão. Paulo também viu e viveu uma outra realidade numa nova dimensão. Daniel, nesse texto, no capítulo 10, também. No capítulo 9 também, no capítulo 11 também. Daniel, Paulo e Moisés viveram numa dimensão extraordinária, numa realidade espiritual magnífica. Eles provaram do céu na terra. Lembra que Jesus orou? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. É provar o céu na terra. Quem quer provar o céu na terra, ou pelo menos um pouco do céu na terra, guardado as devidas proporções? Mesmo que seja de forma limitada, como um prenúncio do céu pleno que será consumado no arrebatamento da igreja. Alguns não viram. A fé não é evidência de coisas que não existem. A fé é evidência de coisas que ainda não são vistas. Já existem, mas não são vistas. O versículo 7 de Daniel capítulo 10 diz que os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E eu acho isso aqui espetacular. Porque eles andavam com Daniel, e Daniel tinha experiências no mundo sobrenatural. Embora eles não tivessem enxergado, eles reverenciavam aquilo que ainda não conheciam. Ou seja, mesmo sem ver, eu devo temer. O desconhecido normalmente gera medo, mas com relação a Deus, deve gerar temor, reverência e obediência. Tem muitas, eu confesso a vocês uma coisa, tem muitas coisas a respeito de Deus que eu não entendo. Tem muitas coisas a respeito da palavra que eu fico na dúvida. Na dúvida não no sentido de duvidar, mas na dúvida no sentido de não compreender exatamente. Tem muitas coisas no reino de Deus que ainda não me foram reveladas. Mas mesmo assim, eu respeito, eu reverencio e eu procuro obedecer. Porque nós não precisamos ter a revelação total, plena e completa. O que nós precisamos é obedecer e honrar a Deus com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que a gente já recebeu como revelação, com aquilo que a gente já viu. E a Bíblia diz que eles fugiram escondendo-se. E Daniel disse: fiquei, pois eu só, a contemplar essa grande visão. E aqui tem uma revelação profunda de Deus. Quem se aventura no sobrenatural corre o risco de solidão causada pela ausência daqueles que não estão na mesma fé e que não estão na mesma visão.
O que isso significa? Significa que alguns dos sonhos que Deus te deu, um projeto que Deus colocou no teu coração, uma vontade de realizar algo, uma ideia que veio à sua mente que é audaciosa, um desejo espiritual intenso, muitas vezes será voo solo, mas valerá a pena. Os amigos de Daniel fugiram com medo e Daniel ficou só. Você já reparou que quando você começa a frequentar a igreja, alguns dos seus amigos do mundo, ou amizades do mundo, se dispersam? Já reparou que enquanto você começa a buscar Deus mais intensamente, alguns daqueles colegas da igreja, irmãos da igreja, boas pessoas, mas elas não compreendem e não buscam tão intensamente? Daniel ficou só, porque a visão era dele, porque o sonho era dele, o propósito era dele, mas ele não estava tão só, porque Deus estava com ele. Deus está com você também, amém? Deus está com você. Aí o versículo 9 diz: contudo, ouvi a voz das suas palavras. A nossa audição é limitada. Normalmente não ouvimos quase ninguém. E também ninguém quase nem nos ouve. Porque são muitas vozes, são muitos sons, são muito barulhos. Mas eu percebo em Daniel aqui a experiência sensorial de ouvir algo do mundo espiritual. Daniel está escutando um anjo falar com ele. Os melhores comentaristas desse texto atribuem que esse anjo seja Gabriel. Então Daniel está ouvindo a voz do anjo Gabriel falar com ele, uma voz audível. Observe que primeiro Daniel viu, ele olhou e viu. Agora ele ouve. Ou seja, o contato com Deus ou com os enviados do Senhor, as experiências no mundo espiritual, é uma experiência gradativa. Deus vai se revelando aos poucos aos seus sentidos, um a cada vez. E é interessante que depois que Daniel ouve, o versículo 10 diz: e certa mão me tocou. Primeiro Daniel viu, depois ele ouviu, e agora alguém está tocando nele. Visão, audição e tato, envolvido numa ação sobrenatural de Deus. Alguém te vê e você ver alguém é significativo. Alguém falar e você ouvir é recompensador. Agora, alguém tocar em você, isso gera uma transformação extraordinária. A Bíblia diz que um anjo vai até o profeta Isaías e toca nos seus lábios, e Isaías é purificado. A Bíblia diz que Jesus foi tocado e o fluxo de sangue da mulher parou. Diz também que Jesus tocou um leproso e o homem ficou limpo. O toque é transformador. Mas não apenas isso, o toque é símbolo de amizade íntima e de intimidade. Ninguém sai tocando em ninguém à torto e à direita. Porque o toque é comprometer-se com o outro, com as dores do outro, com as alegrias do outro, com os prazeres, com as misérias. Toque significa um relacionamento profundo de preocupação com vida e morte daquele que está sendo tocado e também daquele que toca. Daniel estava triste, mas ao orar, ele vê, ele ouve e ele é tocado por um enviado de Deus.
Eu não sei a circunstância que você chegou aqui nesta noite, mas eu creio que Deus enviou seres celestiais para que você veja, para que você ouça, para que eles te toquem, para que a tua vida seja abençoada e transformada para a glória do nome do Senhor. A ideia básica aqui é: quando você ora, o céu envia sinais. Sinais esses captados pelos seus sentidos. E quando o ser celestial fala com Daniel, no versículo 11 diz: Daniel, homem muito amado. E aqui, meu irmão e minha irmã, tem uma frase de um conforto indescritível. Será que parte da tristeza de Daniel era porque ele se sentia não amado? Porque se esse era parte ou uma parte da causa, o anjo esclarece que Daniel era amado no céu. Daniel era amado no céu. Quantos amores nós buscamos na terra? Queremos ser amados pelo cônjuge, queremos ser amados pelos filhos, queremos ser amados pelos pais, queremos ser amados pelos amigos, queremos ser amados pelos colegas de trabalho. A nossa busca é intensa por amor. Nós queremos ser amados. Eu não sei se você tem sido suficientemente amado aqui na terra pelas pessoas que te cercam, mas uma coisa eu sei: no céu você é amado e amada por Deus. Aleluia. E o anjo diz isso a Daniel. O anjo esclarece que ele era amado no céu. O idioma celestial não é inglês, não é francês, ou o nosso evangeliquez, ou o português. O idioma do céu é o amores. É a linguagem do amor. A linguagem de quem tem experiências sobrenaturais é amorosa. Os atos de quem vive no mundo espiritual são atos de amor. Daniel era amado e o anjo dizia a ele. Jesus era amado e o próprio Deus Pai diz isso a ele: você é meu filho amado que me dá alegria. Daniel era amado, Jesus era amado enquanto homem aqui na terra, e você também é amado por Deus. Aleluia. Aleluia. O contexto da declaração de amor de Deus Pai a Jesus e do anjo Gabriel para Daniel é o mesmo. Era um contexto de tensão, era um contexto de preocupação. O versículo 1 diz que era um contexto que envolvia grande conflito. Grande conflito. E o conflito gerou apreensão, gerou ansiedade, gerou medo. O conflito gerou tristeza. O conflito desestabilizou o profeta de uma forma como ele jamais pensou que pudesse ser desestabilizado. E nessa hora, eu acho espetacular que o anjo faz uma revelação profunda. Não diz como é que vai resolver as coisas. Não explica profundamente tudo que Daniel precisava saber. Mas o anjo só traz uma revelação: você é amado. Porque nos momentos de tensão, nos momentos de doença, nos momentos de perdas, nos momentos de prejuízos, nos momentos quando a nossa vida foge do controle, nos momentos quando a família está desestruturada, nos momentos de dor, de angústia e de sofrimento, muito mais do que ter uma solução e resposta imediata de Deus, é saber que mesmo apesar de tudo isso, eu e você somos amados. Aleluia! E é isso que você precisa saber. Que Deus te ama. E por Deus te amar, Ele tem
o melhor para a tua vida, aleluia. Ele tem o melhor. Você confia em quem te ama, sim ou não? Você confia em quem te ama? Eu confio em quem me ama. Porque eu sei que quem me ama quer o melhor para mim. Quem me ama, luta por mim. Quem me ama, me defende. Quem me ama, me apoia. Quem me ama, torce por mim. Quem me ama, está do meu lado. Quem me ama, me inspira. Quem me ama, me incentiva. Quem me ama, me motiva. Então, eu confio em quem me ama. Você confia em quem te ama, sim ou não? A Bíblia diz que Deus te ama. Você confia em quem te ama? Mesmo em qualquer circunstância, mesmo que seja adversa? Amém? É isso que Daniel precisava saber. Daniel era amado no céu. Mas era amado no céu porque viveu piedosamente na terra desde a sua juventude. Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar desde muito jovem. Os estudiosos dizem que ele foi levado cativo aos 15 anos de idade. E no momento dessas revelações aqui, ele estava próximo dos 85 anos. Então ele enfrentou os perigos, os desafios da vida, manteve-se íntegro diante de Deus. Ele andou com Deus quando era jovem, andou com Deus quando era escravo, andou com Deus quando era idoso, andou com Deus quando foi honrado nos palácios, trabalhou com 6 reis. Na humilhação, Daniel era amado e fiel. Na honra, Daniel perseverou sendo amado e fiel. Deus te ama o tempo todo e você tem o dever de ser fiel a Deus o tempo todo, amém? Nos dias ruins e também nos dias bons. Daniel, ele era amado no céu porque tinha intimidade com Deus. A Bíblia o mostra como um homem de oração. A Bíblia diz que ele orou sistematicamente, que ele orou nas horas de dificuldades, orou quando estava sendo ameaçado de morte, orou confessando os pecados do povo e os seus próprios pecados, e orou pedindo livramento para o povo e livramento para si próprio. Daniel era amado no céu porque tinha intimidade com Deus, amém? Versículo 10 diz: entende as palavras que vou te dizer. E aqui o anjo apela para a razão. A experiência espiritual não é alienação da razão. Uma é complementar a outra. A própria fé, embora espiritual, é mais racional do que sentimental. O que o anjo está dizendo é o seguinte: entende as palavras. O que ele está dizendo é o seguinte: o mundo espiritual pode ser compreendido a partir do entendimento e da revelação bíblica. O lema da Aliança Bíblica Universitária é fé que pensa, razão que crê. E o anjo diz para ele: então, levante-se. No versículo 11: toda experiência espiritual te leva para cima. A experiência espiritual, ela faz com que você se levanta. Ela traz vigor novo. Ela traz ânimo novo. Ela expulsa o desânimo, o abatimento. Ela expulsa a tristeza. Você é energizado com algo que vem do céu. E nessa noite, se você está triste, desanimado, abatido, caído, sentado ou deitado, pela fé em nome de Jesus, você vai sair daqui andando e marchando como um soldado do exército celestial, porque o poder de Deus cairá sobre você, aleluia! Então o anjo diz: entende as palavras que vou te dizer e levanta-te, porque a ti eu sou enviado. E eu acho aqui uma das experiências bíblicas mais espetaculares.
o anjo vai diretamente a Daniel. Tanto é que ele chama Daniel pelo nome. Aliás, a própria Bíblia diz no Salmo 91, versículo 11 e versículo 12: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu acho que você não entendeu. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. O anjo diz a Daniel: Daniel, eu vim à terra, vim do céu à terra, mas eu não vim a outro, ou a outros, eu fui enviado a você. Da mesma forma que o anjo foi enviado a Abraão, foi enviado a Maria, que é o mesmo anjo, que foi enviado a Agar, que foi enviado a Jacó, que foi enviado a Paulo e a outros, que a Bíblia não menciona o nome, mas devido à hospitalidade, sem saber, eles hospedaram anjos. Anjos. E eles apareceram na Bíblia a homens e apareceram na Bíblia a mulheres, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu acho isso importantíssimo. A ti fui enviado. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe onde você mora. E se o dia que Deus ordenar anjos a teu respeito e você não estiver na tua casa, Deus te acha onde você estiver, porque Ele é onisciente. O que Deus está revelando para Daniel através da menção do anjo é: Daniel, o relacionamento de experiência espiritual é pessoal, é entre você e Deus. É sua experiência, aproprie-se dela pela fé. Viva-a constantemente. Já imaginou que bênção extraordinária? Deus designar um ser celestial para vir a você, abençoar a tua vida, através da ordem de Deus. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores para trabalhar em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Em outras palavras, os anjos são espíritos de Deus que vêm para servir você. E o que é que nós merecíamos? Nada. Isso se chama graça pura do nosso Deus. E aí o anjo continua dizendo, no versículo 12: então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Não temas. Essa é uma expressão bíblica para o nosso viver diário, a cada manhã, durante todo o ano. Não temas. Isso aqui já é denominador comum entre nós. Sabemos que Deus disse 366 vezes na Bíblia: não temas, uma para cada dia do ano. Ou seja, eu posso acordar amanhã, segunda-feira, com essa palavra no meu coração: não temerei, porque comigo tu estás. Na terça também, na quarta, quinta, até o final do ano, o ano que vem também. Amém? Não temas. Mas e o anjo continua dizendo: não temas, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras. Isaías capítulo 65, versículo 24 diz: e será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
Gabriel, ele informou a Daniel que no momento que ele começou a orar, Deus já havia escutado e atendido o seu pedido. Desde o primeiro dia. Tem coisas que você orou há quanto tempo? No mundo espiritual, essas orações chegaram diante do trono da graça. Irmãos, eu creio do fundo do meu coração que Deus ouve todas as nossas orações, absolutamente todas. Todos os dias, quando você coloca-se diante de Deus em oração, Deus está escutando o que você está falando. Daniel está no 21º dia orando. E o anjo chega para ele e diz assim: Daniel, desde o primeiro dia, Deus já tinha me mandado com a resposta. Mas sabe o que me chama a atenção? E eu faço questão de ler esse versículo 12 de novo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Se segurei. E eu vim por causa das tuas palavras. Que Deus é esse? Eu vim por causa das tuas palavras. A sua oração atrai respostas. A tua oração atrai anjos. E é no plural mesmo. O céu se movimenta por causa da sua oração. Gente, se compreendêssemos verdadeiramente o poder que temos nessa vida, através da oração, o culto de reunião, e reunião mais concorrido nessa igreja, seria o culto de oração. Amanhã nós temos oração às 19 horas aqui. Que tal a gente vir orar e atrair algo do mundo sobrenatural? E a gente entender, isso está acontecendo porque nós oramos. A cidade de Biporã está sendo abençoada porque nós oramos. O nosso Brasil será abençoado no campo econômico, no campo político, no campo social, no campo educacional, até mesmo no campo religioso, será abençoada porque nós oramos. Quantas coisas têm acontecido na tua vida por causa da oração? O anjo revela algo profundo: eu vim porque você disse, porque você orou. E no versículo 13 ele abre um parênteses e diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Lembra que Deus mandou a resposta no primeiro dia? Mas no mundo espiritual houve uma batalha. Não há uma única oração sem objeção do adversário. Não há um único pedido sem retaliação do inimigo. Não há uma oração de ação de graça ou gratidão sem acusação. Mas vale a pena orar. Eu me lembro há alguns anos atrás, eu estava junto com Donizete numa campanha de oração às 4 horas da manhã na igreja. Ele saía da casa dele, eu saía da minha casa, a gente ia para a igreja e orávamos às 4 da manhã, das 4 às 6 da manhã mais ou menos. E aí nesse interim da campanha, era uma campanha de 4 meses, e nesse interim, o meu filho Jonas ficou doente. Ele ainda era pequeno. E a gente levou ele no hospital, era algo relativamente simples, que era para ser consultado e ir para casa, acabou ficando internado. E mesmo o motivo da internação era algo simples.
Mas ele foi ficando, porque foi piorando o quadro dele. E aí, ele internado, eu seguindo na minha campanha de oração na madrugada, a igreja orando por ele, e o menino não sarava. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, foi indo, 10 dias, 12 dias, e foi indo ele internado. E um dia era um sábado, a gente seguia na campanha de oração. Estávamos na igreja orando, eu estava diante do altar, ajoelhado, buscando Deus. E ali Deus vem com um quebrantamento e de repente, Deus me mostra uma visão. Uma visão era como se fosse o espaço sideral. Sabe aquele espaço sideral escuro? Era aquilo lá. De um lado, eu percebia seres celestiais, vestidos com roupas reluzentes, montados em cavalos e armados como um exército, como soldados de um exército medieval. Ainda no espaço sideral, do outro lado, tinha outros seres malignos, vestidos de igual forma para a batalha e para a guerra. De um lado só escuridão, de outro lado luz resplandecente. E eu ia orando, e orando, e orando. E conforme eu orava, aquele exército começava a lutar uns contra os outros, uns contra os outros, uns contra os outros. E quanto mais fervorosa, mais intensa a oração, mais fervorosa e mais intensa era a batalha espiritual na minha visão. E eu clamando pela vida do meu filho, para que Deus o visitasse com o poder que Deus tem. E aquela batalha se travando no mundo espiritual e misturou algo extraordinário de uma visitação de Deus. E aí a minha oração foi arrefecendo e o exército de seres celestiais, que eu entendo da minha visão era anjos, venceu aquele outro exército maligno. E Deus falou comigo e disse que eu tinha vencido a batalha em oração. E eu perguntei para Deus: e o meu filho? O Senhor está curando ele? E Deus disse: sim, hoje eu estou curando ele. Era 6 horas da manhã, depois de mais de 16 dias ele internado, a Elisângela me ligou, e às 10 da manhã o médico deu alta para o Jonas naquele dia. Aleluia. O mundo espiritual é real. Essa batalha que Daniel disse, Gabriel estava lutando. E é interessante a hierarquia bíblica: principados, potestades, príncipes, dominadores nas regiões celestiais. Gabriel não é anjo de guerra. Gabriel é anjo mensageiro. É ele que disse para Maria: salve a agraciada. É ele que disse para Daniel: você é amado. É por isso que o príncipe da Pérsia, que é uma potestade celestial maligna, impede Gabriel de chegar com a resposta até Daniel. E o que é que Gabriel faz? A Bíblia diz. A Bíblia diz. Ele pede reforço para Miguel. Miguel é o anjo. Miguel ele dá um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. É anjo guerreiro. É anjo de batalha. E aí, o príncipe da Pérsia foi derrotado por Miguel, que é o arcanjo de Israel. E Gabriel então entrega a mensagem para o profeta Daniel. Irmãos, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, porque a gente não vê. Jó não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo espiritual, porque ele não via. Daniel também não. Mas sabe o que me chama a atenção? É que desde o primeiro dia Deus mandou resposta, mas Daniel não parou de orar. E aqui tem 2 coisas importantes na nossa vida sobre a oração. A primeira diz respeito à paciência, e a segunda diz respeito à perseverança. Porque a nossa sociedade é imediatista. Para mim e para você, esperar é sofrer. E a gente não quer esperar. E a gente não quer ter paciência para esperar as respostas de Deus no tempo dele. Mas eu olho para esse texto e percebo que Daniel teve 2 coisas:
paciência para esperar o tempo de Deus e perseverança. Enquanto Deus não respondeu, ele não parou de orar. Você tem essa fé de Daniel, amém? De esperar o tempo de Deus e perseverar até Deus fazer? Em oração? Em oração. A oração deve ser ainda então fervorosa e humilde, confiante e ousado. E por fim, no versículo 19, o anjo diz para o profeta: e disse: não temas, homem muito amado. Repetiu de novo, não temas, e repetiu que ele era amado. E acrescentou: paz seja contigo. É a nossa campanha de quarta-feira, paz à alma em sossego. Anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, eu fui fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Deus nos fortalece nesta noite, aleluia. Amém. Quero te convidar a ficar em pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos.